Sejam bem-vindos. Agradecemos a todos que acompanham nossas reuniões públicas virtuais pelo nosso canal. É bom estarmos aqui. Neste instante, damos início à nossa reunião pública virtual, momento reservado para o estudo dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, teremos o estudo de O Evangelho, capítulo 26, itens 3 e 4. O tema, preces pagas. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão no Ideal Espírita, integrante do Lar de Teresa, Aloísio Guigino. Aloísio, suas saudações iniciais. Nosso abraço, amigos do Lar de Teresa. Estamos aqui para entendermos um pouquinho mais aquilo que nós muito fazemos, a prece. Obrigado, Aloísio. Página inicial. Se queres ser feliz. Se queres ser feliz, para e escuta. Aqui e agora. Cada coração que luta, cada coração que chora. Se queres ser feliz, ama, ampara, perdoa e esclarece aquele que te implora o favor de uma prece. Se queres ser feliz, divide do teu pão e dá abrigo aos que humildes vêm chorar contigo. Felicidade é dividir, felicidade é doar, felicidade é sorrir com quem sorrir, e é também chorar com o pranto de alguém. Se queres ser feliz, estuga o passo e inclina-te para ouvir o irmão que fala de sua dor, e depois dá-lhe um pouco de amor. Tu sentirás que ser feliz é viver com Jesus e sua lei dentro do coração. Ecleia, do Evangelho em prosa e verso, página 131, Brunilde Mendes do Espírito Santo, editora Lar de Teresa. Nesse instante, elevamos o pensamento a Jesus e aos benfeitores de nossa casa, diante da necessidade do amor e sentindo esta felicidade através da mensagem que estamos envolvidos aqui pelo nosso amor e pelo estudo ao Evangelho de luz. Pedimos licença para dar início ao estudo desta hora, com a proteção divina, e que todos sejam amparados. E que o nosso expositor seja e receba as vibrações de amor e de carinho. Que assim seja, graças a Deus. Aloísio, nossas melhores vibrações a você, envolvido. Obrigado, Carmelita. Meus amigos, vamos conversar hoje sobre um tema cuja importância de entendimento é muito grande. Nós vamos falar sobre a prece e, mais especificamente, sobre a prece paga. Esse assunto ele merece a referência dentro da nossa doutrina, principalmente no nosso Evangelho e também em obras complementares, onde nós encontramos várias chamadas, vários esclarecimentos a respeito
das preces pagas, do nosso comportamento, do porquê disso, e nós vamos conversar a respeito nessa noite de hoje. Quando nós falamos em preces pagas, nós estamos nos referindo a uma atitude, um hábito muito comum de nós vivenciarmos e conhecermos e presenciarmos daqueles que encomendam alguma prece para alguém que partiu, para alguém que está numa necessidade, ou até para si próprio. Tá? Então, para que nós possamos nos situar melhor nesse contexto, desse tema que nós estamos tratando, eu gostaria de começar lembrando alguns aspectos que são relativos, são inerentes a esse assunto que nós estamos tratando. Vamos falar um pouquinho, relembrar um pouco sobre a prece. Nós encontramos no Livro dos Espíritos uma chamada sobre a prece, que diz que a prece é um ato de adoração. Está dentro da lei de adoração, uma das leis naturais, uma das leis divinas, uma das leis de Deus. E orar a Deus, nos dizem os Espíritos, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as coisas que podemos propor por meio da prece são aquelas conhecidas de todos nós. Podemos louvar, podemos pedir, podemos agradecer. A prece paga, em geral, é algo relativo a um pedido, a uma rogativa que nós fazemos em benefício de alguém que aqui está ou de alguém que já partiu. Essa é a tônica, ou esse é o mais comum de nós encontrarmos nas preces pagas. Nós podemos orar por outro? Sim, nós podemos orar por outro. O espírito de quem ora atua pela sua vontade na prática do bem. Então, ele está estimulando pela sua vontade, está emitindo fluidos, energia, certo? Para a prática do bem. E o que é decorrente disso? Com essa atitude, ele atrai para si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que ele deseja fazer. Então, como nós lembramos antes, toda vez que nós oramos com sentimento, nós estamos buscando, lembrando de Deus, falando com Deus e atraindo para junto de nós os bons espíritos que irão comungar conosco os nossos desejos, a nossa vontade, a razão de nós estarmos fazendo ou praticando aquele ato de amor naquele momento. Nós vimos na nossa página inicial que uma chamada de Ecleia para todos nós, que diz respeito à nossa relação de amor de uns com os outros. E pela prece, nós também estamos nos irmanando neste amor, pedindo ou desejando alguma coisa para nós ou para alguém a quem endereçamos a nossa prece. Então, o pensamento e a vontade, eles representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal, porque tanto a vontade quanto o pensamento são atividades da alma, espírito encarnado. Então, nós, através desse estímulo que nós emitimos, dessa energia que nós emitimos, nós estamos praticando essa atitude amorosa de nossa alma. Eu sempre cometo esse erro, não é na nossa alma, nós somos uma alma, nós somos um espírito encarnado. Eu tenho um corpo, eu sou um espírito encarnado. Então, nós, espíritos encarnados, emitimos esta energia através da prece. E a prece que nós fazemos por alguém é um ato da vontade, é um ato que nós estamos emitindo
através dessa prática da nossa vontade, o desejo, as energias, os fluidos e a chamada dos bons espíritos para que possam, juntamente conosco, atuar sobre aqueles para quem nós endereçamos a nossa prece. Dentro das obras complementares, nós temos também várias chamadas com relação à nossa atitude durante a prece. Nós estamos aqui abordando não a prece propriamente dita, mas a nossa atitude durante a prece. Então, André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele nos lembra que a oração é um compromisso da criatura e o Criador, entre a criatura e o Criador. É um compromisso de testemunho e esforço de dedicação aos superiores. Emmanuel, que o mentor de Chico Xavier, o nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele diz que a prece é o traço de luz que une as almas que se amam. Sempre que nós estamos emitindo, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, uma prece, nós estamos praticando um ato de amor para aquele ou com aquele para quem nós dedicamos ou dirigimos a nossa prece. Humberto de Campos, que tantos legados, tantos esclarecimentos já nos trouxe, também participa desse nosso esclarecimento e dizendo que, por prece, devemos interpretar todo o ato de relação do homem com Deus. Então, nós estamos vendo aqui a importância e a relevância da prece quando revestida de sentimento. E é por isso que nós estamos fazendo essa introdução, que nós estamos relembrando alguns aspectos que são relativos à nossa atitude durante a prece. Mas hoje nós estamos tratando aqui da prece paga. E a prece paga, na realidade, é também um ato de amor, pelo menos dentro da possibilidade de nós exercermos um ato de amor, endereçando essas energias, esses fluidos, essa nossa vontade, esse nosso amor para alguém ou para nós mesmos, certo? Mas estamos aqui fazendo uma coisa que, de certa forma, contraria essa parte inicial que nós lembramos aqui. Porque quando nós contratamos alguém, ou, em outras palavras, quando nós terceirizamos esse ato de vontade, esse pensamento para que seja benéfico a alguém, será que nós encontramos nesse terceirizado, vamos chamar assim, esta emoção, este amor, esse envolvimento, essa vontade de que chegue àquele a quem é endereçada essa prece, essa energia que nós estamos contratando? Se nós formos verificar um pouco mais, e nós no Evangelho, nós encontramos, no capítulo que nós estamos tratando, capítulo 26, nós encontramos uma chamada que nos diz que a prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Então, a prece sempre deve estar revestida pelo nosso sentimento, pelo amor que nós estamos emitindo em direção a alguém para quem nós dirigimos essa energia da prece. As preces pagas, nós estamos querendo que alguém faça isso sem que muitas vezes tenha a relação com aquele a quem nós endereçamos essa prece. E aí surge a pergunta: será que esta energia estará sendo emitida? Será que esses fluidos, esse ato de amor estará sendo atendido por alguém que não tem este envolvimento do sentimento com aquele a quem nós estamos dirigindo, ou pelo menos temos a intenção de que esteja sendo dirigida essa energia que a prece representa? Será que nós
estamos contratando alguém ou pagando alguém para que lembre de Deus, fale com Deus e atraia os bons espíritos para si, ou para nós, ou para aquele a quem nós estamos com a intenção de dirigir a prece? Então, essas perguntas sempre merecem uma reflexão. E dentro dessa reflexão, nós podemos entender que Deus não precisa de intermediários para que nós possamos colocar as nossas necessidades, as nossas intenções, as nossas vibrações, quando nós nos dirigimos a Ele, buscando o atendimento, buscando a orientação, buscando o alívio para si ou para alguém a quem nós dirigimos a nossa prece. Deus não precisa desse intermediário. E esse intermediário, quando nós falamos em prece paga, na realidade nós podemos dizer que nós temos aí dois agentes. Aquele que procura alguém para que realize algo que ele poderia e deveria estar fazendo, e aquele que aceita benefícios para fazer uma prece que ele não tem o sentimento que a prece exige na sua realização. Então, fica sempre esta questão quando nós colocamos os dois agentes. Nós aprendemos no Evangelho que quando nós terceirizamos essa prece, essa emissão de energias, nós estamos, na realidade, nos eximindo de fazer uma coisa que cabe a nós, pela nossa vontade, pelo nosso sentimento, fazer com que chegue ao destinatário. E nós estamos contratando alguém para fazer alguma coisa que nós podemos e devemos fazer. Então, é a mesma coisa. Nós sempre contratamos alguém para fazer alguma coisa para nós quando nós não podemos realizá-la. Quando nós não podemos realizar algo, nós aí contratamos alguém que faça. Nós temos limitações. Nós temos pessoas em determinadas atividades que são mais habilitadas do que nós para a sua realização. Não é o caso da prece. Não é. Porque a prece, conforme nós vimos e tiramos da obra fundamental da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos, a prece é um momento em que nós nos lembramos de Deus, falamos com Deus e atraímos para junto de nós, para os nossos propósitos, aqueles espíritos que estão afinizados com esta vibração que nós estamos emitindo. Então, para isto, nós não precisamos contratar ninguém. Então, esse é o lado de quem chama alguém para fazer alguma coisa que ele pode fazer e ele deve fazer. Eu estou enfatizando o pode e o deve. Certo? E nós sabemos que existem 3 vertentes que nós devemos conjugar sempre para alcançar o nosso objetivo. Aquilo que nós podemos, o que nós queremos e o que nós podemos, fazemos e queremos. Nem tudo que eu posso, eu quero, nem tudo que eu quero, eu faço, nem tudo que eu faço, eu posso. Então, quando eu conjugo essas 3 coisas, eu atinjo os meus objetivos. Isso daí é um princípio da ética, e a ética é a prática da moral. Então, e a moral é um conjunto de regras que nos levam à prática da lei de Deus. Então, na lei de Deus, nós aprendemos, pela lei de adoração, que nós não precisamos de intermediários. E é um dever nosso, por amor, nós emitirmos estas energias da melhor maneira possível para que nós possamos fazer chegar aquilo a quem nós endereçamos a prece, o que ele realmente necessita.
qual é o ponto de vista ou qual é a colocação daquele que é contratado para fazer uma prece? Nós falamos que são dois agentes, é o que contrata e o contratado. E dentro dessa questão aí, deste agente, desse contratado, nós temos no Evangelho, certo? Várias chamadas com relação a isso. Nós temos uma passagem em que nós todos conhecemos, os mercadores do templo, em que Jesus enfatiza a necessidade de nós não comercializarmos as coisas de Deus. E a prece é a nossa ligação com o alto. Ah, não, mas eu oro para um preposto, um intermediário, certo? Mas sabendo que tudo depende da aquiescência e da permissão de Deus, nosso Pai. Então, na realidade, nós estamos endereçando indiretamente um pedido, uma prece para o nosso Pai, o nosso Criador. Então, não vamos esquecer disso quando nós deixamos de fazer o que devemos. E também o Evangelho nos chama a atenção que todo aquele que contrata alguém para fazer algo que ele pode fazer, na realidade, ele está se eximindo de fazer o que ele deve fazer e o que ele pode fazer. Olha, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Novamente presente essa trilogia que eu devo fazer com que atuem de forma conjugada. Se eu quero fazer alguma coisa chegar a alguém, eu devo fazer o que eu posso para que cheguem essas energias àquele a quem eu endereço. Quando eu não faço isso, eu estou prevaricando. Eu estou me eximindo de fazer o que eu devo fazer. Então, essa é uma questão com relação a quem contrata alguém para fazer algo que cabe a ele fazer. E com relação ao contratado, ele está vivendo, como diz e como aprendemos no Evangelho, explorando as viúvas, certo? Isto é, aqueles que carregam necessidades consigo, e normalmente, aí está se referindo mais às preces pelos que partiram, quando nós contratamos esse ou aquele ato ou aquela prece, e esse que vive disto por preces pagas, ele está também prevaricando, porque ele está se aproveitando da necessidade do outro para tirar alguma coisa que, na realidade, ele não pode garantir que não passe, não chegue sequer ao céu da boca. Então, para que haja uma prece, tem que haver o sentimento. E a prece paga não necessariamente inclui esse sentimento por parte daquele que a realiza mediante uma retribuição financeira. A retribuição financeira é feita e acabou, não tem mais nenhum compromisso, aliás, não teve nenhum compromisso desde o início, apenas passa a ser um ato simbólico de uma coisa que não tem o valor que deveria ter. Então, tenhamos sempre em mente essa questão, porque é muito importante essa compreensão. Nós temos uma chamada, certo? No Evangelho, no capítulo 27, quando fala da prece, é uma chamada de Paulo em que ele fala que a prece deve ser inteligível, isto é, a fim de que nós possamos efetivamente exteriorizar esta energia que a prece promove pela vontade e pelo pensamento para que ela chegue ao seu destinatário. Quando nós falamos uma língua que não é entendida, não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós temos que ir sempre repetindo, porque é muito importante isso, nós temos que ter a prece com todo o seu envolvimento de sentimento.
E o maior dos sentimentos é o amor. O amor é aquele que conjuga todos os demais sentimentos. Vamos lembrar que o amor é tão importante que nós dizemos que a lei de Deus é a lei do amor. Nós dizemos que Deus é amor. Então, o amor é essa relação de Deus para conosco e que nós devemos, dentro das nossas possibilidades, devemos procurar estabelecer na nossa relação nossa para com Deus. E esta nossa relação para com Deus, ou para aqueles intermediários a quem nós também muitas vezes nos referimos, ela se faz através do sentimento. Então, através do sentimento. Então, quando nós oramos por alguém, quando nós fazemos uma prece, nós temos que, primeiro, ter uma linguagem inteligível, e essa linguagem inteligível é a linguagem do sentimento. Nós vivemos numa fase em que é muito comum nós encontrarmos a prece paga. Não dentro do espiritismo, dentro das práticas espíritas, mas ao nosso redor, isto é muito comum. E muitas vezes nós somos envolvidos por isso. Nós vemos a importância dessa nossa preparação para orarmos e como nós oramos, que nós aprendemos também como nós oramos, a prece não tem fórmulas, não tem um linguajar rebuscado. A prece é o sentimento que nós temos naquele momento. E esse sentimento é que vai expressar a nossa vontade através do nosso pensamento. Então, é muito importante que nós entendamos isso. E nós não vamos julgar ou pré-julgar aqueles que agem de outra maneira com relação a essa prece paga. Cada um tem a sua maneira de entender, mas nós temos os esclarecimentos que a doutrina nos traz. E nesses esclarecimentos que a doutrina nos traz, está explicitamente colocada essa necessidade que nós temos de nós orarmos por aqueles a quem nós desejamos o bem e por nós também, porque nós também precisamos desse amparo e dessa conexão com os bons espíritos. Lembrando mais uma vez, porque é importante a repetição, é a alma do aprendizado, que nós, quando oramos, lembramos de Deus, falamos com Deus e atraímos para junto de nós os bons espíritos. E as nossas companhias irão nos influenciar. Nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Em geral, são eles que nos conduzem. No Livro dos Espíritos, aprendemos novamente alguma coisa que diz respeito a essa necessidade dessa interação de nós, espíritos encarnados, com os outros desencarnados. Então, essa interação ela ocorre sempre. E pela prece, nós trazemos para junto de nós aqueles que poderão nos auxiliar nas nossas rogativas, porque nós temos preces por nós e rogativas também, preces intercessórias, onde nós pedimos por outro. Mas esses espíritos, eles estando junto conosco, entendendo a nossa proposta, a nossa necessidade, eles irão também nos auxiliar, orientando aqueles a quem nós dirigimos a nossa rogativa. Então, é muito claro isso. A prece paga, na realidade, é uma terceirização de pedidos. Nós queremos que o outro resolva uma coisa que cabe a nós resolvermos. A prece paga, ela, na realidade, ela é vazia, em sua generalidade, é vazia de sentimentos, porque aquele que faz a prece em retribuição recebe
algum valor material, ele não está, em geral, nós temos que aprender com os espíritos. As perguntas que são feitas aos espíritos, eles nunca respondem que é sempre e que é nunca. Eles respondem sempre em geral. Então, nós aprendendo, ou procurando aprender também, nós dizemos, em geral, aquele que realiza uma prece mediante um pagamento, ele não tem um envolvimento com aquele momento que está sendo realizado ali, ele não tem esse sentimento que deve envolver a prece durante a sua realização. Então, vamos sempre ter esta questão em mente, mas não vamos ser donos da verdade. Não vamos condenar aqueles que, pelas suas crenças, agem de maneira diferente, porque sempre haverá alguma intervenção ou alguém que, dentro deste burburinho, desta questão toda inadequada, e poderá estar fazendo ou participando de alguma forma nesse envolvimento e nessa prece efetiva, real, com sua busca da efetividade. Nós temos, dentro da literatura espírita, esse envolvimento sempre presente nas nossas atividades. Quando nós vamos a uma casa espírita participarmos de algum evento, nós entramos, sentamos e dormimos? Não. Nós ouvimos? Sim. Nós assimilamos aquilo que é colocado ali, nós refletimos a respeito, nós levamos alguma coisa para que nós possamos utilizar mais adiante nas nossas práticas, na nossa vida? Sim, é o que deve acontecer. E durante o período em que nós estamos envolvidos nessa atividade, nós estamos emitindo alguma coisa que vem de nós, do nosso sentimento? É o que devemos fazer. Nós temos aqui também um outro aspecto que não é efetivamente a prece paga, mas é a prece coletiva. Nós somos chamados sistematicamente para eventos, seja novenas, seja preces coletivas, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, né? Então, nós participamos dessa prática que é muito comum hoje em dia, correntes de fé, né? Correntes de fé. Então, essas correntes de fé é uma chamada, ou são uma chamada, para que nós participemos, muitas vezes, sem emoção, apenas de uma forma presente e de uma prece balbuciada, uma prece que não contém o sentimento. Então, de tudo isso que nós estamos falando aqui, é muito importante que nós tenhamos em mente, certo, que a prece paga deve ser evitada de nossa parte, porque nós entendemos que a prece, o valor da prece, é o sentimento em que nós envolvemos aquele pensamento e aquela vontade. A prece sem o sentimento e sem a vontade, ela perde o seu valor. Ela passa a ser apenas um ritual, ela passa a ser apenas um balbuciar de algumas palavras, e não é pela repetição que nós vamos valorizar ou valorar a nossa prece. É pelo valor que nós damos através do sentimento. E quando nós fazemos a prece pedindo a que outro e retribuindo financeiramente, nós nos liberamos do ônus ou da vontade de que chegue ao destinatário aquela energia que nós estamos ali emitindo. E, com isto, nós nos omitimos daquilo que nós podemos e devemos fazer.
Então, meus amigos, com esse entendimento, nós podemos ter a certeza de que nós não precisamos de terceiros para nos comunicarmos com Deus. Nós não precisamos, não, mas eu chamo porque ele fala muito bonito. A prece dele é uma prece linda, tudo bem. Mas se eu pago para ele fazer aquilo, será que ele está colocando sentimento naquilo? Qual o valor daquela prece que está sendo feita? Fala bonito, mas fala palavras. Não fala com sentimento nas palavras. Então, essas palavras sem o sentimento perdem o seu valor. E nós podemos orar a Deus pelos outros, orar por nós, e o Espiritismo nos ensina que os espíritos recebem, onde estiverem, essas vibrações de amor, do fervor de quem ora por eles. E se alguém paga outro para orar, o que recebe esse destinatário? Essa pessoa a quem nós queríamos ou queremos que chegue essas energias. Isto reduz a eficácia da prece ao valor da moeda corrente ou ao valor que nós estamos pagando. Então, é muito ruim nós adotarmos e nos omitirmos, certo, de fazermos o que nós podemos, atribuindo a outro que faça o que nós devemos fazer. Vamos refletir a respeito disso e vamos evitar que nós, pela terceirização dessa vontade, nós, sem garantia alguma, nós estejamos desperdiçando a oportunidade de fazer chegar ao destino, ao destinatário, essa prece que nós nos propomos a fazer. É isso que a doutrina nos ensina de uma maneira muito clara e que Jesus, dentro do Evangelho, repetidamente nos alerta com relação a nós usarmos as coisas de Deus com valores materiais. Era essa a nossa conversa, o nosso alerta, a nossa chamada, para que nós, entendendo isso, possamos realmente orar com fervor, orar com sentimento, para que possamos, não apenas por nós, mas por aqueles a quem nós endereçamos a nossa prece, fazer com que nós sejamos amparados, orientados e possamos caminhar em direção à nossa destinação, que é aquela que todos nós desejamos. Muita paz para todos. Muito obrigado. Agradecemos ao Aloísio por sua disponibilidade carinhosa em atender ao nosso convite, brindando-nos com sua esclarecedora e oportuna mensagem. Agradecemos também a todos que nos honraram com a sua atenção. Convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, com o estudo do tema, o amparo do Espírito Protetor, tema especial deste mês. Nós encerraremos a nossa reunião. Agradecidos estamos ao Pai, aos espíritos amigos que estão junto a nós, ao aprendizado que tivemos neste momento. Os benfeitores Teresa, Antônio de Aquino, Paulo, Estevão e a todos que estiveram conectados diante do pensamento. Junto ao estudo, a mensagem, tudo que nos foi esclarecido e que possamos seguir. Por mais esta semana,
ficando conosco as reflexões diante da prece, a fé, a esperança que continuaremos tendo. Muita paz a todos, e aqui encerramos e pedimos licença para encerrar o estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Muita paz a todos.